Eu acho que tem dois pontos aqui importantes para eu mencionar nessa história. Não é a questão de crítica ou de falar algo ruim ou que tá errado, não. É só uma questão de tipo assim, isso aqui é uma história tudo para dar certo, ótimo, gostei do background, gostei da ambientação, gostei da descrição aqui do protagonista e tal. E aí a gente tem que ver aqueles pontos que tem que se atentar, que são pontos que, se não forem bem trabalhados, podem tirar o leitor ali da história e ficar meio estranho. Então, primeiro, qual que é o objetivo do Tempest? Ele quer só ganhar dinheiro, ele faz essas corridas aí porque, sei lá, espírito livre, sabe? Vamos indo por aí e tal. Não quero ter compromisso com nada, com um lugar fixo, com pessoas e tal, sabe? Desenvolver mais quem que é o Tempest na questão psicológica dele, de personalidade e coisa do tipo, pra gente entender por que ele faz esse tipo de coisa. Não precisa ser algo que vai mostrar no início da história, mas que pode ser construído à medida que a gente vai avançando na história, inclusive já que vai essa quest principal que vai contar nesse mangá vai ter um pouco a ver com o passado dele, né? Então, talvez esse passado justifique por que ele trabalha assim, por que ele vive assim, sei lá, o cara perdeu a família num ataque de monstro, e aí ele, em vez de seguir na decisão normal da maioria, tipo assim, a maioria das histórias, né? Eu perdi minha família para os monstros, então eu vou me juntar à associação que caça monstros para virar um caçador. E ele não, tipo, ele falou, eu não quero saber disso, eu não quero mais estar pegado com ninguém, eu vou só sair por aí ganhando meu dinheiro, vivendo minha vida e é nóis, sabe? Tipo, de repente pode ser uma parada meio assim, meio de tipo, ele realmente tá fugindo ali do passado dele, fugindo dos acontecimentos, e é por isso que ele vive na estrada, sabe? Então, aquele motivo que vai justificar um pouco das atitudes do Tempest pra gente entender melhor quem é esse personagem. Isso é importante, bastante importante colocar na história, porque quando a gente só fala, tipo, ele é um cara que dá caronas e tal, dá a impressão que a história vai ser mais como. Ele não vai se envolver diretamente nessas histórias, vai ser mais como se fossem crônicas dos passageiros, sabe? Como se os passageiros fossem os verdadeiros personagens principais das histórias que estão acontecendo, e a gente só amarra essa história através do taxista, digamos assim, através do Uber dos caras, sabe? Dá pra fazer também, fica um modelo de história bem legal, tem várias histórias que são assim, que contam, tipo assim, um lugar ou algo assim com o protagonista, e ele vai contando as histórias que acontecem naquele lugar ou naquele contexto, naquele ambiente, etc. Tem um quadrinho brasileiro até, se eu não me engano, não sei o nome, acho que o nome é Bar mesmo. Acho que o nome deve ser Bar. E aí a história de um bar vai mostrando tipo os acontecimentos que acontecem, que aconteceram naquele bar, mas tipo sempre focando no mesmo ambiente. É, é um modelo de história que dá pra fazer também, que fica bem interessante. Então a gente tem o Tempest não como um protagonista que se envolve mesmo nas aventuras, mas que ele é simplesmente a carona ali, e a gente vai conhecendo as histórias que vão acontecendo através dele dando essa não é carona, né? Enfim, tem que cobrar. É o que fala que dá caronas para vários tipos de pessoas. Não é caronas, tem que cobrar. Se bem que hoje tem aqueles aplicativos de carona e é cobrado, então não sei se o significado de carona ser de graça existe ainda hoje em dia. Mas de qualquer modo, é, daria pra fazer assim, mas eu imagino que esse não seja o modelo da história. O modelo da história é realmente onde o Tempest ele é um protagonista, a história vai girar em torno dele de alguma forma, e ele realmente vai ajudar essas pessoas ativamente e tal. E aí é por isso que a gente precisa conhecer mais do Tempest, dos objetivos dele, e isso tá um pouco claro, mesmo que o objetivo dele seja não ter objetivos a princípio, sabe? No princípio da história ele realmente está fugindo do passado, e é só isso que ele visa, é só isso que ele quer. Mas daí ao longo que a história vai avançando, ele começa a querer alguma coisa e traça um objetivo, e é a partir desse objetivo que a gente vai acompanhando as atitudes dele ao longo da história, porque senão ele fica perdido, e aí ele perde a característica de protagonista. Sendo protagonista, a gente precisa que ele tenha essa motivação e coisa do tipo. E aí, o segundo ponto que eu acho que precisa se atentar aqui é sobre a questão de como essa missão envolve o passado dele. Pode ser através de coincidência, mas quando a gente coloca coincidência na história é preciso tomar muito, muito, muito cuidado, porque na vida real acontecem coincidências o tempo inteiro. Você cria uma história aqui, a história do Tempest, e tem um outro cara, sei lá, na Bahia, que está criando exatamente a mesma história. O nome do cara talvez não é Tempest, sei lá, qualquer outra coisa, Chuvinha, e aí a história do Chuvinha é a mesma coisa, sabe? Tem história, pessoas que conseguem ter a mesma ideia de história em lugares do mundo diferentes sem se conhecerem, só de repente através de ter, sei lá, teve a mesma ideia. Você vai para um lugar e encontra alguém vestido com exatamente a mesma roupa que você, ou alguém que você conheceu, enfim.
Coincidências acontecem à torta e à direito no nosso mundo, no mundo real, mas quando elas acontecem em histórias, pela história ter a necessidade de ter um roteiro, alguém escreveu aquilo, quando uma coincidência acontece numa história, é muito fácil daquilo ali parecer que é mão do roteiro, sabe? Parecer que não foi, não é que tipo, aconteceu uma coincidência, mas sim, caraca, o autor não conseguiu ter nenhuma ideia mais criativa para colocar aqui, sabe? Teve que ser na base da coincidência ou da sorte mesmo. Então, coincidência e sorte são coisas que a gente só põe na nossa história em último caso, se realmente a gente não tiver tido nenhuma ideia, porque elas geralmente são interpretadas como falta de criatividade. E para ser sincero, até é um pouco. Então sempre tomar cuidado com isso. Se for por coincidência, pode até ser, beleza, o cara pega 1 milhão de missões. Uma missão vai levar ele para um lugar e aquele lugar tem a ver com o passado dele. De repente ele pode até querer recusar a missão ou coisa do tipo. Maca e meio aqui, esse primeiro volume aqui, cara, é uma história muito parecida. O Devin é um entregador de cartas e correspondências e enfim, entregas em geral. E aí nessa missão a entrega dele é diferente, é uma garota, né, que vai ser oferecida como moeda de troca entre dois reinos para meio que fazerem um tratadinho de paz e tal, porque a garota é de uma raça especial que não existe mais. Ok. Essa missão o Dev tem que entregar no reino onde ele nasceu. E ele fugiu desse reino, então ele tem tretas lá, ele tem certas coisas lá. E aí o que acontece? A missão chega e ele tem que ir pra lá. E ele fala, eu não tô afim de ir, manda outra pessoa e tal. Fala, não, é você, tem que ser você. Ele fala, beleza, mas se der problema, eu não me responsabilizo pelas tretas que podem causar lá, porque eu fugi de lá meio tretado, eu não tô muito afim de voltar. Então, aqui no Maca e meio passa por uma história muito parecida com essa daqui nesse sentido. O personagem tem uma missão para ir para alguma coisa que envolve o passado dele, um passado que talvez ele esteja fugindo desse passado, e ele é meio que obrigado, entre aspas, né, a encarar esse passado, e aí vai ir com a história. Cara, é muito parecido. É muito parecido, na verdade. Se esse realmente é o objetivo do autor aqui da história, de Heavy Metal Gash, cara, eu diria para ler Makai. Ler Makai meio, porque é uma história muito parecida. Talvez possa dar algumas inspirações e tal, nesse lance da jornada, de como o personagem vai recusando aquele passado e depois ele tem que enfrentar o passado de frente e tal. Makai está disponível aí na Amazon, você consegue ler o comecinho também, no meu site de graça, todos os links estão aqui na descrição.